10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais do que algumas vezes a ciência. É bem verdade que em alguns momentos é necessário o remédio, a medicação, pois há males do corpo e não da alma. Temos um exemplo claro dessa realidade que falava. Acho que todos já ouviram falar da Fazenda da Esperança, um órgão criado pela Igreja Católica que acolhe dependentes químicos, seja da droga, do vício da droga, também dependentes do álcool, de outras dependências. E lá, sem nenhuma medicação, sem nenhum remédio, somente a palavra de Deus, a vivência do Evangelho, a vivência dos sacramentos, saem homens curados e libertos de todos os vícios. Pois muitas vezes nós pensamos a cura somente de um mal físico, e a cura não é somente do mal físico. Essa cura tem que ser de uma maneira integral, o físico e o espiritual, o corpo e a alma. Não adianta somente libertar a alma o corpo de um vício, se não libertar a alma, e assim por diante. Por isso que nós vamos percebendo que a cura, a libertação, ela se dá a partir da experiência com Jesus, curados e libertos pela misericórdia do Pai, na alegria da misericórdia do Pai. Então, o primeiro ponto que poderíamos refletir seria sobre essa experiência com Jesus, a experiência com Deus. O segundo seria até o sair anunciando, receber em sua vida, ter esta experiência e a partir de então se comprometer com o Evangelho. E esse comprometer-se está também na linha do anunciar. E o terceiro ponto é o que nós rezamos no rito da comunhão. Quando rezando logo após o Pai Nosso, nós dizemos: vivemos na esperança. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Caminhamos na esperança, somos salvos pela esperança, como nos diz São Paulo, e como também falava o Papa Emérito Bento XVI, quando lançava uma encíclica falando: salvos pela esperança. Então, a experiência que cada um de nós tem com Deus. Ouvíamos no Evangelho um leproso que vai em direção a Jesus e diz para ele, confiando já naquele homem que ouvia falar que estava curando e libertando, ele que estava não somente aprisionado do mal físico, mas estava excluído totalmente no meio daquele povo, pois a lepra naquela época era a pior de todas as doenças, que a pessoa tinha que ficar excluída, fora da cidade, até amarrado um monte de chocalho nas pernas, e quando via alguém, ainda tinha que gritar, mandando a pessoa se afastar dela, pois era o pior mal. Então a pessoa estava não somente, ou acabava ficando, não somente com o mal físico, mas também com o mal espiritual, jogado, excluído de tudo e de todos. Então aquele homem que era excluído tem agora a experiência com Jesus, vai ao encontro daquele que era a esperança, do único que poderia salvar. E o Evangelho, ele é bem claro. Jesus toca, Jesus chega perto, toca naquele homem,
aquele que ninguém queria nem perto. Jesus toca e ele diz para Jesus: Senhor, se tu queres, tem o poder de me curar. E Jesus falou para ele: estás curado. E aquele homem, a partir dali, curado do mal físico, acolhido por Jesus, curado também de todas as feridas espirituais que a sociedade lhe impôs, ele agora inicia um caminho de crescimento, inicia um caminho em direção à esperança, inicia um caminho em direção a Deus. Jesus fala para ele: vai para o meio, vai apresentar-te, vai ao templo, que era onde tinha muita gente, para que todos vejam que tu estás curado, e pode se integrar a esta sociedade que tu estás excluído. E aquele homem faz aquilo que Jesus lhe mandou: vai para o meio, anuncia, grita a partir de então o nome de Jesus, que curou, que o libertou, não somente do mal físico, não somente do mal físico, mas libertou de tudo, que em vários anos ele foi aprisionado, que em vários anos estava preso, que em vários anos o excluiu daquela sociedade. E agora ele se sente acolhido, ele se sente curado, se sente livre de tudo que a sociedade lhe impôs e de tudo que ele tinha como prisão. A partir daí, esse homem sai anunciando, sai gritando, sai mostrando para todos a cura que Jesus realizou, o mal que Jesus lhe libertou. Diz o Evangelho que a partir daí Jesus não podia mais nem sair em público, pois a multidão atrás dele era grande. Mas isso acontece com todos nós, quando temos essa experiência com o Mestre, quando nos encontramos com Jesus, quando verdadeiramente experimentamos Jesus em nossa vida, nós não conseguimos ficar calados, nós não conseguimos ficar de boca fechada, nós saímos sempre gritando, anunciando, falando de Jesus. E isso nós podemos perceber das pessoas que têm essa experiência, que mesmo na sua simplicidade, mesmo na sua humildade, elas falam do seu jeito, da sua maneira, mas elas anunciam este homem, elas anunciam este Deus, que é a salvação, que é capaz de curar tudo, que é a nossa alegria. Este Deus que trouxe para esta humanidade a misericórdia, trouxe para todos os homens e mulheres a salvação. Então, quando nós temos a experiência com o Mestre, nós saímos gritando, nós saímos anunciando. Eu fico triste muitas vezes quando nós, tendo essa experiência, ou pelo menos dizendo que temos essa experiência, nós falamos de tudo menos da palavra de Deus. Falamos de tudo, da vida alheia, do outro, de futebol, disso e daquilo, mas não falamos de Deus. Conta um padre de nossa diocese que um dia chegava para visitar um outro que estava no leito de morte, e ele, na hora que chegava, falava com aquele padre, e ele chamava para mais perto e dizia assim: fulano, padre fulano, vamos conversar hoje das coisas de Deus, coisa que nós nunca fizemos, paramos para falar, para conversar sobre, pois quando nos reuníamos, íamos falar de futebol, íamos falar de tudo, menos das coisas de Deus. E a partir daí começaram aquele diálogo. Nós, quando temos essa experiência, devemos falar, não podemos ficar só para nós, não podemos guardar, temos que anunciar, seja no meu trabalho, seja na escola, seja onde eu estiver, mas eu tenho que falar, tenho que anunciar deste amor,
não dizendo para os outros, apresentando um Deus errado: Deus vai te castigar porque tu és assim, Deus vai fazer isso contigo porque tu não vive na igreja, Deus vai te castigar porque tu não é um bom cristão. Não é assim. Nós temos que anunciar a misericórdia, temos que anunciar o amor, temos que anunciar Jesus Cristo, que é esta misericórdia, que veio nos trazer esta misericórdia. Então, primeiro ponto, a experiência. O segundo, anunciar esta palavra, este Jesus. E o terceiro, viver na esperança. Por quê? Se não vivemos na esperança, nós acabamos desanimando. Ouvimos a primeira leitura, que nos apresenta um paraíso, algo belo, onde o leão não existirá mais, ou irá pastar junto com um animal manso, onde haverá este amor. Aí você diz assim: padre, mas isto não acontece no nosso meio. O que foi citado na primeira leitura é algo que está somente na cabeça do profeta, pois o que nós encontramos em meio a esta sociedade, quanto mais se fala, quanto mais se anuncia, é violência, dor, perseguição, angústia. Então, onde está o que foi falado na primeira leitura? Repito, vivemos na esperança, e por essa esperança nós seremos salvos. A nossa esperança é Jesus Cristo. Nós vivemos aqui, mas estamos caminhando para o céu, estamos caminhando para o paraíso, e somente pela nossa fé nós conseguiremos nos tornar firmes. Seja no trabalho pastoral, seja no meu grupo, seja onde eu estiver, somente a partir dessa experiência com Jesus e vivendo nessa esperança, eu não vou fraquejar. Pois muitas vezes nós pensamos no fazer. Eu vou fazer isto para que meu grupo cresça, eu vou fazer isso para que a violência naquele bairro diminua, eu vou fazer isto para que a sociedade seja transformada. E nós acabamos percebendo que o nosso trabalho é pequeno demais. Nosso trabalho não transforma quase nada, pois quando nós temos essa experiência com Jesus, nós queremos transformar logo o mundo, nós queremos mudar logo a sociedade que estamos inseridos, e quando passa um tempo, corremos o risco de desanimar, pois trabalhamos e aparentemente corremos em vão. Dizia um dia, conversando com as irmãzinhas de Foucault, lá numa comunidade de Massapê, elas passaram mais de 30 ou 40 anos morando numa comunidade, numa área, uns 40 anos. E eu perguntava a ela: irmã, apareceu alguma vocação durante estes anos? Ela dizia assim: padre, até hoje não apareceu nenhuma. Até hoje não apareceu nenhuma vocação. Ela até brincava e dizia: quem sabe vamos viver aquela passagem que o nosso fundador falava muito do Evangelho: é necessário o grão de trigo morrer para que possa nascer. Assim pode ser que depois que a gente morrer apareça alguma vocação. Mas ela dizia isso, não desanimava, pois ela depois falava novamente: padre, nós estamos cumprindo a nossa missão, nós estamos pregando o Evangelho que Jesus fez, e esperamos que este Evangelho dê frutos. Percebemos muito pouco, mas nós não desanimamos, porque nós confiamos em Deus, porque nós caminhamos para o céu, nós vivemos nesta esperança. E assim acontece conosco. Corremos o risco de muitas vezes desanimar, mas vivendo na esperança de dias melhores, na esperança da concretização do que nós ouvíamos do profeta, é que nós caminhamos nestes caminhos de Deus. Mesmo que aparentemente o nosso trabalho não mude muita coisa, não dê frutos, mas tenhamos a certeza de que o nosso pouco,
aquilo que estamos fazendo está sim transformando a vida de algumas pessoas. É como aquela parábola do beija-flor, que carregava no bico uma pequena gota d'água para apagar um grande incêndio, e os outros pássaros olhavam para ele e diziam: deixa-me tu ser besta, pois tu achas que vai apagar este incêndio com essa gota d'água? E ele dizia: essa gota que eu vou jogar, ele vai apagar um pouquinho, se não apagar, a chama seria ainda maior. Se vocês fizessem o mesmo, aquele incêndio seria apagado. Mesmo que o nosso trabalho seja pouco, o fruto desse trabalho aparentemente não seja grande, mas nós não podemos desanimar. Tendo essa experiência, devemos sair anunciando o reino de Deus, e temos que viver sempre na esperança de dias melhores, na esperança de que estamos caminhando para o céu. Se estamos vivendo aqui na igreja padecente, iremos daqui uns dias fazer comunhão na igreja triunfante, que é o desejo de cada um de nós, alcançar o céu, caminhar para Deus. Mas enquanto o tempo não chega, vamos viver em meio a essa sociedade, fazendo o nosso pouquinho, mas não desanimemos, pois esta sociedade, a igreja, precisa do nosso trabalho. Jesus não precisava, Deus não precisava, mas Ele quis precisar da humanidade, e Ele querendo precisar de nós, nos sentimos super valorizados, e não podemos cruzar os braços e deixar de fazer aquilo que Ele nos pediu. Não podemos deixar de desempenhar a missão que Ele nos mandou fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemos no altar de Deus os nossos pedidos, as nossas preces. E após cada prece, digamos todos juntos: Pai de misericórdia, ouvi nossas preces. Pai de misericórdia, ouvi nossas preces. Queremos